Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Boa noite, célula abençoada, irmãos abençoados. Deus abençoe a vida de cada um. Que Ele nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. E que a sua palavra possa nos preencher nesses dias de aflição que o mundo está passando. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos e que o Senhor venha com a sua bondade sobre a vida de cada um. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Pai, eu glorifico, Pai, o seu nome, te exalto, agradeço, Papai, pela sua bondade, Papai, pela sua misericórdia, Papai, minha vida, Papai. Pai, protege, Pai, meus irmãos. Abençoa cada um dos meus irmãos que está me ouvindo aqui, Pai, que vai ouvir a sua palavra, Papai. Vem com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua provisão, Papai. Papai, eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, Papai. Que cada um possa, Papai, entender o chamado que tem do Senhor, Papai. E que possa viver o melhor de ti, Senhor. Porque todos eles necessitam da sua presença, Papai. Pai, em nome de Jesus, Papai, eu entrego minha vida em tuas mãos, Papai, que o Senhor possa me usar grandemente, Papai, para falar a sua palavra, Papai, passar para os meus irmãos, Papai, o que o Senhor tem ministrado no meu coração, Papai. Senhor, eu te exalto e glorifico o seu nome, Papai, que a sua bondade venha sobre a vida de todos nós, Papai. Obrigado, Jesus, sou grato a ti, Senhor, por tudo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de louvor e de adoração. Amém? Amém, Jesus. Se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Então nós vamos continuar a segunda semana com as bem-aventuranças. Semana passada, só para recapitular aqui, nós vimos no versículo anterior os misericordiosos de coração, que alcançarão a misericórdia. As bem-aventuranças que Jesus nos chama para ser, e as bem-aventuranças para nós fazer também, que isso foi falado na ministração anterior, que nós temos que ser e fazer e cumprir o ID, cumprir o que Jesus estava pedindo para nós fazermos. E no versículo de hoje nós vamos falar a respeito de Mateus 5:8, que está escrito: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Vocês já imaginaram, vocês, os irmãos? A pessoa, nós vemos Deus, nós nos vemos contemplando a majestade de Deus. Você imagina? Mas o que Jesus quis dizer com esse versículo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser um limpo de coração? Nós somos limpos de coração? Todos nós sabemos que nós já viemos do pecado. Então, muitas pessoas falam: mas eu sou um pecador, eu não sou limpo de coração. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que é bem-aventurado aqueles que não guardam sujeira no seu coração. É mais ou menos isso. Porque pecador todos nós somos. Pecado e limpeza de coração. Pecado é uma coisa, limpeza de coração é outra. Os limpos de coração quer dizer entra no arrependimento. Se a gente fôssemos olhar pelo que as pessoas pensam, pelo que todos pensam de limpo de coração, que ninguém é limpo de coração, você imagina alguns exemplos da Bíblia, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que ele era violento, matava cristão, perseguia os cristãos. Você imagina? Ele era limpo de coração? Não. Não era limpo de coração, porque ele perseguia os cristãos. Ele guardava mágoa, guardava sujeira no seu coração. Até que ele teve que ter uma experiência própria com Deus, para ele poder limpar completamente o seu coração. A partir do momento que ele caiu daquele cavalo, o apóstolo Paulo, que ele ficou cego, eu creio que nessa época que ele ficou cego, ele contemplou toda a glória de Deus, para ele ser quem ele foi na Bíblia. Desse momento em diante, ele fez uma limpeza total no coração dele. Ele parou de guardar sujeira no seu coração. Foi quando ele começou, quando ele foi apóstolo, foi um dos principais apóstolos de Cristo, colocou aquilo no coração dele, que ele tinha que pregar a palavra, que ele tinha que falar da maravilha de Deus para as pessoas. Por quê? Porque ele teve um arrependimento verdadeiro. Ele teve um verdadeiro arrependimento, apóstolo Paulo. Amém? E nós? Como está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Como nós temos nos comportado com a situação, com a atual situação do que estamos vivendo hoje nesse mundo?
que nós estamos guardando no nosso coração? Será que a gente estamos sujando nossos corações com as notícias ruins? Será? Porque hoje só o que tem hoje é notícia ruim, não tem nada que presta mais na televisão. Só notícia ruim. Será que nós estamos sujando nosso coração com novela? Com programas que não edificam em nada a nossa vida? No versículo de hoje, Mateus 5,8, Jesus fala que quem for limpo de coração verá a Deus. Eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Eu creio que todos nós queremos ver Deus. Mas como que nós podemos ser limpos de coração? Como que vocês podem ser limpos de coração? Eu, que nem diz o Carlão. Então, eu marquei aqui, como que nós podemos ser limpos de coração num mundo corrompido que nem o de hoje? Todos nós sabemos hoje, o diabo ele não brinca em serviço. Essa pandemia que está tendo aí, esse vírus maligno que está tendo aí, muitas vezes serve para afastar muitos cristãos ou deixar muitos cristãos em dúvida da existência de Deus. Eu estava até comentando isso com meu irmão ontem, que a estratégia do diabo é essa aí. Ele não descansa em serviço, ele não brinca em serviço. O diabo ele não brinca de ser diabo. E o cristão ele não pode nem pensar em brincar de ser cristão. Essa bem-aventurança de nós sermos limpos de coração, que Jesus fala aqui, isso aqui tem que ser um desejo de Jesus. Perdão, um desejo nosso. Isso é sempre um desejo de Jesus, mas tem que ser um desejo nosso, tem que ser uma prioridade do cristão. E aí você me pergunta, mas como nós possamos ser limpos de coração? Como? Primeiramente, não é simples a pessoa ser limpa de coração, mas é possível. Primeiro, essa pergunta eu mesmo respondo. Primeira coisa que você tem que nós podemos fazer para ser limpo de coração é eliminar tudo que tem de ruim desse mundo na nossa vida. Não deixar entrar no nosso coração. Amém? E a outra dica que eu posso dar para vocês de como a gente possamos ser limpo de coração, a gente vamos ler agora em 1 Pedro 1:22. Vamos lá. Primeira Pedro 1:22. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente precisa para ser limpo de coração? Em 1 Pedro 1:22 está escrito assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro. Amém? Esse versículo aqui era bom que todos nós grifássemos ele aqui. Porque de vez em quando a gente tem dúvida de como a gente ser puro de coração, limpo de coração, a gente lê ele
Eu vou ler novamente, que ele é tremendo. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. A verdade para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amém? Hoje eu vou ser breve porque eu descobri que o YouTube só pega meia hora de ministração, então eu não posso demorar muito. Vocês viram que tremendo? Então, está explicado aqui o que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Ele está falando aqui como que a gente possamos ser puros de coração. Eu marquei algumas coisas aqui, eu vou até ver aqui. Tá aqui, ó. Então a gente falando assim, humanamente, tudo isso soa, que a gente perfeitamente é verdadeiro pelas escrituras claras, que as escrituras são claras, o que é escrito nela, nós devemos praticar e, resumindo, tudo que nós fazermos para ter um coração puro, nós devemos fazer com fé, como se fosse uma criança. A Bíblia fala que os pequenos herdarão os reinos dos céus. Por quê? Por causa de que seus corações são puros. A criança, ela tem um coração puro, ela tem uma inocência. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como as crianças. Amém? E tudo isso que fala nas bem-aventuranças, isso gira em torno da purificação profunda e generalizada. Purificação profunda e generalizada. Nós temos que nos purificar todo dia. Tanto que eu até marquei aqui a 1 Pedro, que eu acabei de ler, no 22, que nós precisamos purificar as nossas almas. A palavra de Deus fala: sejam santos, que eu também sou santo. Muitas vezes a gente começa a andar no caminho correto, mas as pessoas assim que cometiam tipo coisas erradas no passado, tipo roubava, matava, a gente vê muito isso hoje. E aí, por exemplo, o criminoso, ele se converte. Qual que é o primeiro jugo do mundo? Tá vendo? Matava, roubava e agora virou santinho. Em vez de glorificar a Deus porque ele se converteu, se arrependeu dos pecados dele, não. Agora você imagina você falando isso pra ele, o coração dele. Se ele não tiver coração puro, ele vai ter como uma ofensa isso pra ele. E não é bem assim. Então, meus amados, lindos, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu anotei aqui que nós possamos praticar para sermos limpos de coração, como Jesus quer. Pecadores nós somos, mas nós precisamos se arrepender todo dia. Tem uma passagem na Bíblia que fala: sujeitai-vos e fugir do diabo. Se você não quiser pecar, você foge das coisas erradas. Se você vê que você vai pecar, arranca o teu olho, que nem diz a palavra, corta o seu braço, enfim.
tem algumas coisinhas para passar aqui para nós entrar nessa bem-aventurança que quando eu comecei a ministrar essa bem-aventurança, a gente no começo assim eu não entendia mais ou menos como quando eu não conhecia mais a palavra, não tinha muita intimidade com a palavra. Mas quando você começa a ler as bem-aventuranças, se entra dentro delas, parece que faz assim na sua cabeça. Você abre a sua cabeça, abre a sua mente e você quer viver elas. Eu creio que todos nós iremos viver ela. Amém? Então vamos lá. Eu vou passar algumas coisas que estão, algumas receitas pra gente, para nós termos um coração limpo. Primeira, como a obediência e a verdade. Obediência a todas as palavras de Deus no Novo Testamento. Ser obediente a todas as palavras de Jesus no Novo Testamento. Isso é primordial. Todas as palavras. Cada uma delas nos purifica de um ou de mais pecados. Isso quando a gente se envolve na palavra, quando a gente lê principalmente o Novo Testamento, sabendo das maravilhas de Jesus, isso acaba nos purificando, nos tornando um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Cada uma delas nos purifica de um ou de mais pecados. Por exemplo, dar, ao fazê-lo, lembra na ministração passada? Dar, fazer. Nós nos purificamos de avareza, de cobiça. Nós negamos a nós mesmos. Nós nos humilhamos. Precisamos nos humilhar para ser limpos de coração. Não ser sábio a si mesmo. Isso foi um resumo que eu fiz de alguns versículos da Bíblia, tá? Mas eu marquei, eu escrevi tipo uma... Mas tudo isso, se você for ver, dar, fazer, nos purificar, uma avareza e cobiça, negar-se a nós mesmos, humilharmos, não ser sábios, não depender só da nossa sabedoria. Obedecendo a essas palavras, purificamos de orgulho, arrogância, soberba, e o que é especialmente importante, enfim, amando um ao outro de coração fervorosamente, nos purificando do egoísmo, de fingir que nós amamos, porque muitas vezes a gente finge que ama, mas não ama. Se vê tantas pessoas falando, eu amo, mas finge que ama, não ama. Jesus não fingia que amava, Jesus amava. Amém? E de ter alguma coisa contra o outro. Nós não devemos ter nada contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. De desacordo e divisões, que é naturalmente particulares e importante. Hoje você vê muitas pessoas brigando aí que com direita, esquerda, você tem que ser direita, você tem que ser esquerda. Muitas pessoas perdendo amizade por causa disso. Chato, né? Pois é. Ao cumprir a palavra, piedade com contentamento e de grande ganho. Isso está em 1 Timóteo 6,6. Estamos completamente salvos da cobiça e do orgulho, e da vaidade e gula. Que grande e verdadeiro ganho. Isso é um ganho para a gente. Se a gente se livrar dessas coisas, já é um grande ganho. Cobiça, orgulho, vaidade e gula. Palavra de Deus, Bíblia. Ao obedecer a palavra, guardamos firme a profissão da nossa fé. É inabalável isso. Em Hebreus 10, 23, está escrito assim: somos purificados da evasão, desânimo, temor de homens e da falta de ousadia. De maneira nenhuma nós conseguimos a salvação
a não ser por meio da obediência. Como a gente acabamos de ver, esses exemplos que eu dei agora, tudo vem através da obediência. Se nós obedecemos a palavra de Deus, cumprimos o que está escrito na palavra de Deus, você pode ter certeza que nós estaremos dentro dessa bem-aventurança de coração limpo. Porque só de nós conhecermos a palavra de Deus, a palavra de Deus já vai limpando nossos corações automaticamente. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos obra de Cristo e glorificamos seu nome por obediência. Nós glorificamos seu nome por obedientemente andar nas obras que ele preparou à nossa frente. Isso está em Efésios 2:10. Amém? Então, meus irmãos amados, que nós possamos, nesse momento difícil que o mundo está passando, possamos guardar coisas boas no nosso coração. Que nós possamos ouvir notícias de esperança, não de desprezo, desgraça, violência, morte. Isso não pode preencher o nosso coração. Que nós possamos ser gratos a Deus todo dia pela nossa vida. Que nós possamos ser limpos de coração e pedir sabedoria para Deus, para a gente ir para isso. Porque sem a sabedoria de Deus e sem a sua palavra a gente não vamos conseguir. Então essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês, irmãos. Espero que vocês tenham entendido o propósito de Deus, que nós possamos viver as bem-aventuranças que Jesus quer que nós sejamos e façamos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, nos proteja, nos guarde, guie-nos pelo caminho certo, em nome de Jesus. E tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Amém. Amo vocês.